Olá, boa noite. Acho que esse é o momento mais solitário da live, né? O momento em que a gente espera as pessoas começarem a aparecer e que a gente espera que as pessoas apareçam, né? Principalmente o convidado, que eu tô com medo que ele esteja confuso em relação ao horário, mas ok, daqui a pouco ele chega por aí. Well, cadê as pessoas? Oi, Alexandre. Oi, Luciano. Tudo bom? Renato, boa noite. Renato comendo a sua sopinha de feijão e feliz aí em Campinas. Luciano, quando o Lorenzo resolver aparecer, faz um monte de perguntas para ele, porque você tem muita coisa para dizer. E o Renato, então, que é a própria representação da tecnologia em saúde no Brasil, então, tem muita coisa para falar para gente. Olha só, Lorenzo chegou, deixa eu falar com o Lorenzo. Um minuto. Chamando. Oi, Raquel, doutor Vanderlei, Gleice. Olá, Ai, amigo, Sandra Franco, tudo bom? Eu fiquei beleza? assim, será que ele realmente entendeu que era às 19, com aquela confusão, né, de no card sair às 20, no texto tá às 19? Falei, ups, mas você entendeu. A falha foi minha, eu te peço perdão pelo atraso, tá? Não, não atraso nenhum, tá tudo super certo. Você, além de um grande amigo, é perfeito. Nessa área de comunicação, falar que você falhou é até assim, eu diria que é uma Pontualidade, heresia. pontualidade é um atributo indispensável, e eu falhei nesse atributo. Olha só, o Renato está dizendo que você tem uma coleção de óculos. E outro dia eu estava elogiando, né, que você passou a usar esse azul e eu achei maravilhoso. Você gostou desse? Eu Gente, vou como. explicar então. A questão do óculos é o seguinte: quem É, usa óculos sabe, se você tiver um óculos só, vai machucando aqui, entendeu? Então você tem que trocar periodicamente, porque senão cada óculos tem um tipo de encaixe. Então, esse é meu argumento, mas na verdade eu gosto também de fazer um estilo, né, Sandra? Então tem que pôr eu, música. eu, eu chamo isso de fashionismo, mas aí se você quer falar dessa questão funcional aí, tá tudo certo, entendeu? O Eu professor deixo. Renato Tini está ao vivo aí com a gente? Lógico, né? Ele não ia perder. Ele está lembrando que ele fez a aproximação entre nós. E quando a gente fala em tecnologia e fala em saúde, o Renato tem que estar junto, né? Ele não pode deixar de comparecer, de jeito nenhum. Ah, e tem mais um Ele é, monte de gente bacana, então. Fala. ele é o meu guru, Sandra, Renato Sabatini. Gente, eu queria saber assim de quantas centenas de pessoas ele é guru, né? Assim, eu já me sinto lisonjeada em falar que ele é, além de guru, né, uma pessoa sensacional. Para mim, ele é um amigo. Eu não sei como ele escreveu Boa noite, querida amiga. Para mim já tá tudo certo. Ele confessou e é meu amigo, não tem mais como sair dessa condição, entendeu? Lorenzo, vamos começar? Já tem bastante gente. Pessoal, boa noite para quem está entrando. É um prazer, né, receber o Lorenzo e receber vocês aqui. A gente vai falar de um assunto muito bacana, que é falar dessa aproximação que sempre houve essa aproximação de tecnologia e saúde, né? Não é possível falar em evolução da medicina sem pensar em tecnologia. Mas o Lorenzo vai falar hoje para gente, além de falar sobre a comunidade que ele criou e da qual eu faço parte com muito orgulho, ele vai falar para os profissionais da área de saúde essa questão do dia a dia, não é? Então, como é que eu coloco a tecnologia na prática no meu dia a dia a partir de questões operacionais? Então, só para lembrar quem não conhece o Lourenço, eu vou apresentar. Aliás, Lourenço, você pode se apresentar melhor do que eu. Começo Um dizendo que minutinho, você é médico. rapidinho, rapidinho, pegar uma água aqui. Ah, me abandonou, gente, olha isso. Mas tá bom, enquanto ele me abandona, eu vou falando: oi, Marcos, oi, Dani, Só pegar água aqui. ok, Sueli, Sandra Regina Xavier, a minha xará aí, Sandra Regina. Bom, Vamos lá.
fez uma pergunta aí. Camila, vai lá, fala aí, querido. Você pediu para eu falar o quê? Para você se apresentar, para você falar, Então, além de médico, radiologista, não é? Diz o que mais que você faz e acho que nesse momento você não está mais na área assistencial, né? Então conta pra gente que você, sua formação, que você tem feito em relação a projetos, para quem não te conhece, saber quem você é, porque para nós, assim, você é ícone, né? Para quem é dessa área de medicina e tecnologia, você é ícone. Mas para quem ainda não teve o prazer, vai te conhecer agora. ô Sandra, obrigado pelas palavras, tá? Eu acho que eu não sou nada de ícone, eu sou uma pessoa que, sinceramente, que tem trabalhado há algum tempo e talvez se eu tenho alguma coisa de diferente é ter começado primeiro, eu acho. Uhum. É ícone não, mas eu acho que eu comecei primeiro a fazer isso, que é misturar a tecnologia com a saúde focado no médico, né? Então, o meu papel, há alguns anos, é estudar a tecnologia, traduzir a tecnologia e digerir esse conteúdo para o médico, alertando da importância desse conteúdo, porque não temos mais limite o que é tecnologia, o que é medicina. O Renato Sabatini faz isso desde a década de 70, né? Uhum. Então, eu comecei numa época que agora, com a Covid, aceleraram as coisas porque ficou evidente a necessidade da tecnologia. Então, eu criei o Saúde Digital, que é uma startup, que é uma startup de conteúdo, que apresenta esse conteúdo para os médicos e a gente tem a habilidade de fazer um conteúdo voltado para a prática e em comunidade. Você faz parte da nossa comunidade, você sabe da riqueza que é quando você tem um grupo de pares para trocar ideias, para trocar indicações, networking, e o que sustenta essa comunidade é esse conteúdo em vídeo. Então, é o SD Conecta, que é um hub, Sandra. É um hub, é um ponto de encontro de quem quer ensinar com quem quer aprender, sabe? A nossa startup está no Cubo, que hoje é a principal casa de startups, vamos dizer assim, da América Latina. Lá tem 12 andares, é um prédio de 12 andares. Eu acho que a primeira vez que eu te vi foi lá no Cubo, inclusive. Não, foi em Campinas. Não, mas foi em Campinas. E depois foi no Cubo. Depois você foi no Cubo? Sim, depois a gente se encontrou lá. Não, e depois você foi participar de um meetup no Cubo também. Depois foi de 2 meetups, é verdade. Sim. Tive a honra, o prazer. Mas posso só fazer um parênteses? Quando eu falo em ícone, é evidente que cada um tem seu papel. A gente fica referenciando, né, o Renato Sabatini. Cadê você, homem, de novo? Então, a gente fala do Renato, mas assim, cada um tem o seu papel. E você tem um papel, e nesse sentido que eu falei, que é justamente de traduzir e de aproximar o dia a dia a tecnologia para o dia a dia do médico. Então, nessa questão, e eu vejo isso muito dentro da nossa comunidade, você ganhou um respeito muito grande naqueles que fazem parte desse ambiente. Então, nesse aspecto, e não, né, obviamente, a ideia não é te colocar como alguém distante, ao contrário, eu vou tirar a palavra ícone e vou colocar a palavra referência, que eu acho que cabe super bem em você. Tá. Não, é isso. Porque, sinceramente, principalmente quando você trabalha na inovação, né, Sandra? Você é uma inovadora, você sabe disso. O inovador é um eterno coveiro de si mesmo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Imagina uma pessoa que anda na moda sempre e uma pessoa que não preocupa com a moda. A pessoa que anda na moda, ela é uma eterna coveira de si mesma, porque ela tem que sempre estar atrás da roupa do momento. Então, se ela deixar de usar a roupa do momento, ela vai ficar para trás, né? E o inovador é isso. Então, o inovador, ele tem que lutar muito, ele tem que... Então, não existe um estado que você chega e que você pode acomodar. Então, tem que ter uma humildade de entender que realmente a gente não sabe de nada, assim, que a gente está num constante aprendizado. E isso é muito importante. Assim. A pessoa precisa entender que ela
tem que aprender e estar aberta para o novo. Então, o que eu prego é isso, não ficar na zona de conforto e estar aberto ao novo. Isso eu tento fazer, isso eu quero fazer. Então, ser a referência, isso eu fico lisonjeado, mas às custas sempre de um trabalho contínuo, porque o mundo gira muito rápido. Se você não se atualizar, não estudar, você vai sair dessa posição. Entende? Exatamente. Ser referência é isso, é você buscar antes dos outros para trazer os outros com você, né? E não é buscar no sentido de competir, mas é dessa capacidade que é individual, né? De se antenar, de ser um radar constantemente captando aquilo que é de novo. Então, isso não é assim, não é obviamente um elogio isolado, mas não são todas as pessoas, por isso que nós temos líderes, né? E pessoas que levam ideias. Exato. E aí, pegando um ponto principal, que já entrando no nosso tema, Sandra, você falou que a medicina, ela sempre trabalhou com tecnologia. E isso é verdade. A medicina sempre trabalhou com tecnologia, mas quase nunca trabalhou com tecnologias digitais. E aí que está o grande paradigma, porque o médico, ele é muito acostumado a entender das tecnologias de procedimentos, que é um dente, uma droga, uma órtese, uma prótese, uma técnica cirúrgica. Isso tudo tem equipamentos, ressonância magnética, cateterismo. Então, tudo isso tem uma tecnologia embarcada muito grande. Mas as tecnologias digitais, as ferramentas digitais com as quais eu decidi estudar e dominar esse conteúdo, nós não temos nenhuma exposição. E aí isso prejudica muito e a gente é muito resistente a experimentar essas novas tecnologias. Isso que é o lance. O médico, na minha opinião, ele tem muita dificuldade de sair dessa zona de conforto, sabe? Mas, então, essa dificuldade de sair da zona de conforto, você atribui a quê? Qual é a sua análise dessa característica? Situação econômica principal, tá? A inovação, ela vem pelo amor ou pela dor. O amor existem estudos que mostram que entre 10% a 15% da população, que são aqueles que amam a inovação, aqueles que vão fazer a maneira, faça chuva, faça sol. Mas eles, sem dúvida nenhuma, são a minoria, entendeu? O principal é pela dor. A dor é o quê? É o desafio econômico, né? É o desafio financeiro, é algo que te tira da zona de conforto. Ou um concorrente, um colega de trabalho que vai para o seu tomar alguma posição sua. Então, isso é que move a inovação. A inovação ela é baseada na concorrência e nos aspectos econômicos. Como médico, até então, sempre teve uma posição privilegiada em termos de ganhos financeiros e em termos de reconhecimento da sociedade pela figura que ocupa, ele sempre não precisou ir atrás de coisas novas. Porque ele tinha uma posição cativa, uma cadeira cativa. Então, você pega um médico que formou na década de 70, de 80, esse médico ele construiu uma trajetória sem fazer nada de diferente. Você pegar um médico que formou lá na década de 80, muito provavelmente hoje ele está com 40 anos de carreira, ele está muito bem de vida e ele está fazendo a mesma coisa de 40 anos atrás, com um pouquinho de diferença. Assim. Claro que ele adequou as técnicas, mas ele não teve nenhuma inovação significativa no modo de trabalho. Isso hoje não passo mais para isso. O médico que fiz 7, que foi quando eu formei, se ele não mudar, ele está fora do mercado, né? Então, você vê, os tempos são outros. E aí o médico está tendo que sair da zona de conforto. E aí faz mais sentido o conteúdo que eu levo. Sem dúvida. O Luciano está colocando aí, enfim, que nós conhecemos muito bem por trabalhar com a robótica, ele está dizendo que médico é muito conservador, né? E que vive apegado a protocolos, e que são poucos os que pensam fora da caixa. Estes é que fazem a ciência avançar.
É isso, perfeito, né? É essa a colocação e muito bem exposta. Exatamente. E isso é muito ruim para a saúde, porque o médico eu não sou corporativista, muito pelo contrário, eu até critico bastante a classe, porque o médico, Santa, ele é o gatekeeper da saúde. Quase tudo que entra na saúde tem que ter uma chancela do médico, um carinho, uma aprovação. Você é advogado, você sabe. Então, assim, no Ministério da Saúde, as decisões de aquisição de tecnologia, tudo passa por o médico que tem que chancelar. Sim. E quando a gente tem nessas posições cabeças muito conservadoras e que não estão dispostas a experimentar o novo, a inovar, a gente tem uma certa morosidade na aquisição dessas tecnologias, o que empobrece o serviço que a gente entrega, né? E isso é uma característica notória do médico. Tudo mais vende produtos a médicos ou serviços, sabe o quão difícil é ganhar a atenção do médico, o quão difícil é que ele experimente algo, né? Por quê? Porque ele está naquela situação confortável. Para quê? Sempre deu certo, assim, porque eu vou mudar, né? E essa mentalidade, eu luto para que ela... se tem uma coisa que eu acho que os médicos precisam fazer é experimentar, precisa testar. Não ele fala assim, telemedicina é ruim. Quantas consultas você já atendeu com telemedicina? Depois que você tiver atendido, né? Ou não, me fala qual plataforma de telemedicina que eu uso. Você tem que descobrir, você tem que ir lá, testar, descobrir, porque faz parte do processo de aprendizado dessa era digital que a gente está. Esse é um dos pontos que a gente precisa avançar. Você fez uma análise sociológica, né, antropológica, socioeconômica do perfil do médico, sensacional. E aí teve algumas contribuições aqui. M3, que eu não sei o nome, mas é o perfil M3 Informática em Saúde, disse que aqui nós estamos vendo um exemplo de que a saúde, ela conecta várias áreas, né? Então, a gente tem o direito, a gente tem a medicina, a gente está falando de tecnologia, e eu diria também que a gente está colocando aqui o elemento da comunicação, do marketing, né? Tudo isso só nesse evento que, nesse momento, né, a gente decidiu fazer para essas pessoas que estão aqui. O Flávio Maneira, né, que acho que é seu amigo, porque ele já mandou um boa noite para você, muito carinhoso. Ele disse que ele vai estar na Sobracil na semana que vem falando sobre esse tema, né, que novos skills são exigidos. Né? Então, essas novas habilidades e competências que elas precisam ser desenvolvidas realmente. E aí, Lourenço, acho que é o momento de você começar a falar quais são aí algumas das ferramentas que a gente podia nessa live expor. Nós já fizemos webinar sobre isso, já demos aula sobre isso juntos, e foi muito bacana. Claro que aqui hoje eu não vou falar nada, você que é o convidado, mas aí é bacana você expor justamente quais são as ferramentas que você entende que hoje, não é, são importantes para que o médico se atualize digitalmente, né, para que ele faça a sua transformação digital dentro do seu consultório, da sua clínica, do seu dia a dia. A gente tem uma sinergia muito grande nesse tema, né? Então, já fizemos vários webinars. Eu quero o seu debate, o que você fala. Assim. Primeira coisa, ferramenta principal do médico é essa que a gente está falando por ela. Aqui, ó. Eu vou começar do macro para chegar para o micro. Macro, presença digital. Não tem como o médico não ter presença digital. Em 2030, dados da Academia Americana de Telemedicina, ATA, falam que em 2030, cerca de 50% dos produtos e serviços em saúde serão consumidos online. Não passarão pelo físico. Não tem como eu estar envolvido em produtos e serviços online sem presença digital. É impossível. Então, primeira coisa, presença digital. Mas o que é presença digital? Como eu consigo chegar lá?
Vamos afunilando. Mídias sociais. Eu preciso estar nas mídias sociais. Quais são as mídias sociais? Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook e TikTok. Vamos lá. Que é bem... Jura? O TikTok também? O TikTok tá bem, é bem dos jovens, né? Mas eu vou citar porque ela é muito falada. As pessoas que estudam isso, o TikTok tem um crescimento absurdo. Mas eu ainda acho que o TikTok não se aplica muito à nossa realidade brasileira e ao público consumidor da área da saúde, tá? Sim. Mas é uma mídia que tem um crescimento absurdo e alguns vão falar que vai passar o Instagram e tal. Então eu gosto de citar. Mas dessas mídias, a gente precisa decidir duas coisas, Sandra. Eu quero falar com o meu consumidor final ou eu quero falar com outra empresa? Se eu quero falar com o meu consumidor final, é o cliente em si. Eu devo estar no Instagram. Porque o Instagram, ele no mundo, ele tem a maior... Lorenzo, tá travando um pouquinho. Voltou? Tá voltando. Você começa de novo essa frase, por favor. Você está falando que é B2C, né? Que a gente está falando para cliente. Se for falar para cliente. Business to customer, né? Então você vai pegar o cliente final. O Instagram, ele tem a maior proporção de número de usuários por habitantes do mundo, junto com os Estados Unidos, empatado. Então, no Brasil, se o seu paciente não está no Instagram, ele vai chegar lá. Se o seu cliente não está no Instagram, ele vai chegar. Então, devemos focar no Instagram se nós falamos com o consumidor final. Eu sou um médico dermatologista. Eu tenho que falar com o meu paciente. Então, eu tenho que estar no Instagram. Agora, eu sou um médico radiologista. Quem me indica não são outros pacientes. São pacientes, são outros médicos. Talvez eu tenha que considerar a hipótese de estar no LinkedIn. Por que o LinkedIn? O LinkedIn é uma rede B2B, business to business, que se falam entre empresas. Empresas que estão ali. Então, o LinkedIn, se eu vendo para empresas, é mais interessante eu estar no LinkedIn do que no Instagram. O bom seria estar em todos, mas a gente não vai conseguir, né? Então, eu sou um escritório de advocacia. Eu foco na indústria farmacêutica, por exemplo. Eu deveria estar produzindo conteúdo prioritariamente no LinkedIn do que no Instagram. Mas eu foco no consumidor final, então é Instagram. Isso tende a se convergir. Por quê? Para você ter uma trajetória que faça sentido, a pessoa que está em busca do seu produto ou do seu serviço, por mais que ela te veja no LinkedIn, ela tende a te procurar no Instagram, para ver o que você fala no Instagram. Porque tem demarcadamente uma diferença de intimidade nessas redes. O LinkedIn é muito mais formal. O Instagram é uma rede mais que você se envolve mais, né? É uma rede que você consegue se relacionar melhor. Então, você vai ter no LinkedIn, você muito provavelmente, se não uma pessoa que só me acompanha pelo LinkedIn, muito provavelmente ele não vai conseguir ver os meus atributos todos. No Instagram é uma rede mais completa. Você vai saber o meu tom de voz, se eu sou casado ou não, onde que eu moro, se eu tenho filho ou não. Porque começa a misturar um pouco com a vida pessoal, que é benéfico. Porque nada mais é do que o que a gente faz no social, no físico, né? A gente não vive no social, no físico, isolado numa redoma. A gente vive em tribos, em nichos. Você vai no baile do clube, que você tem amigos, você frequenta aquela sociedade. Então, isso é o Instagram. É a tradução disso para o online. Porque você vai continuar nesses espaços de maneira online. E aí você vai decidir o que você quer abrir para os outros. Assim como lá no físico, se você não abrir nada, você não consegue ser amigo. Imagina, você vai ser amigo de uma pessoa que só te dá bom dia, não te dá um sorriso,
não fala quem que ela é, o que que ela faz, não tem como, não tem pega, né? Não tem lado para você chegar nessa pessoa, né? Agora, se essa pessoa fala assim, nossa, você é advogada, que legal, eu sou médico e eu tenho meu consultório ali, e começa a contar um pouco da intimidade, no momento que você se abre, você também está pedindo para a pessoa se abrir, porque se ela não se abrir, vai ter uma interrupção daquela conversa, né? A gente já faz isso tempo no físico, isso já é natural. Só que quando a gente vai fazer isso no online, a gente trava a nossa geração. Porque se você pegar um jovem, um adolescente de 17 anos, muito provavelmente ele não vai ter dificuldade em separar o que é físico e o que é digital. Ele facilmente faz essa transição com muito jogo de cintura, assim, né? A gente tem essa geração diferente, né? Eu estou uma geração à frente da sua ainda, né? Porque eu tenho 50, então estou um pouquinho mais à frente. E tanto é que você, a Natália, a Raquel, né, do Dr. Chain, vocês é que... E mais assim, umas pessoas que eu levo a sério é que me impulsionam para eu, inclusive, aprender a mostrar esse lado pessoal, porque para mim era, bom, eu tenho que ser profissional full time. É claro, estarei sendo profissional, mas você tem toda a razão, muda quando você... consegue ver um pouco mais da pessoa. Inclusive, se a gente pensar, né, ninguém é contratado só por uma leitura do currículo. Você é contratado no momento em que você vai para uma entrevista, em que a pessoa vê o seu rosto, em que a pessoa vê como você fala, em que ela vê a sua segurança, né? Ela vê como você gestualiza. Então, assim, não é tão diferente realmente do físico. É só uma questão de entendimento conceitual, né? Você tem toda a razão. De não ter a vergonha de falar com a ferramenta, né? Com o celular, com o computador, né? E saber que isso é normal, né? Eu comecei muito usando minha presença digital pelo LinkedIn. E grande parte, assim, dos avanços que eu tive no meu negócio vieram e vêm do LinkedIn. E o LinkedIn, eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje o meu primeiro post. Foi extremamente difícil escrever um post no LinkedIn. E eu liguei para o meu amigo e falei assim, saiu aí para você, você viu? Isso tem 2 anos atrás. Saiu aí, você viu tal? Ele falou, não vi. Eu falei, mas como? Eu postei, não vai para todo mundo? Eu achava que o post ia ser distribuído para todo mundo que era meu amigo, mas não é assim. O algoritmo... Olha, então, quando você posta, por exemplo, você vai fazer um story, você acha que o mundo inteiro vai te ver, que agora acabou, que todo mundo... Mas não é, é só o seu nicho ali. É igual ali quando você vai ali no baile do clube ali da sua cidade, quem está ali é o nicho ali que frequenta, né? A menos que você faça uma coisa muito escandalosa, que tal, aí pode sair no folhetinho da cidade. Mas, se não, as pessoas vão ficar vendo ali, aquele nicho. O Instagram é mais ou menos isso. As redes sociais, elas compartimentam isso. Se você fizer uma coisa muito absurda, isso vai escalar para o mundo inteiro numa proporção muito maior, numa velocidade maior. Mas lá no clube da cidade, se você fizesse uma coisa absurda, também escalaria para o mundo. Não, para o mundo não, mas pela cidade numa velocidade mais lenta. Mas não é muito diferente, concorda comigo? Concordo, mas depende do que você quer, né? Se você quer essa projeção por uma coisa absurda que você fez, ou se você quer mesmo só alimentar o seu nicho e crescer um pouco mais o seu nicho, né? De uma forma que você tenha controle, né? Ou algum controle também. Aí entra a ética, o caráter, né? A verdade, a transparência. E também eu falo, claro isso, sempre tivemos profissionais joio e trigo, sempre tivemos, a gente sempre teve os picaretas na vida real, no físico. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nós sempre tivemos, só que esses picaretas, esses joios, eles não eram escalados rapidamente e na velocidade que é hoje com o digital, mas eles sempre existiram. No digital, existe o joio e o trigo. O joio, às vezes a gente tende a ver que os mais conservadores
que essas mídias elas estão dando vozes só para o joio, que o joio são os aproveitadores. E a gente tende a queimar a ferramenta. O problema não é a ferramenta, porque tem muito trigo falando, tem muito trigo compartilhando. Aliás, tem mais trigo ainda do que joio, mas os joios eles chamam atenção, tal. E aí vai a ética, o caráter, o que a pessoa quer fazer, onde que ela quer chegar, né? E isso tudo é o físico, não é o digital, não é a ferramenta que potencializa, é a pessoa, é o físico. Ela provavelmente, por exemplo, o médico picareta das redes sociais, muito provavelmente ele é no consultório dele. Não tenho dúvida que ele faz bobeira no consultório dele. Uhum. Entende? Concordo plenamente, concordo plenamente. Produto. Bom, deixa eu, Lorenzo, tem um monte de gente bacana que entrou aí agora, acabei de ver vários amigos, Dr. Marcelo, Fátima Sampaio, nossa, muita gente aqui, Clésis, Esther, oh, meu amor tá aqui, Renato Petroforte, faz um alôzinho, o meu love está por aí, o Renato Petroforte, perto do Renato Sabatini, que já se conhecem, né, presencialmente. Aliás, não sei se eu te apresentei o Renato, mas se não te apresentei, vai ser em breve. Você andar de bicicleta com ele, né? Oi? Exato, pronto. Então, depois, um outro assunto depois vai ser eu falar da bicicleta do Renato, mas não hoje. A gente vai falar ainda desse assunto. Ele fez uma coisa bem bacana, ele aproximou ciclismo de aviação, porque ele é um piloto. Então, tem mais uma pessoa aqui, uma pessoa ligada em tecnologia. Não é da nossa área de saúde, mas muito ligada em tecnologia também. Bom, Lorenzo, você falou então dessa questão da presença digital. Qual seria aí outra ferramenta que você gostaria de falar? A segunda ferramenta, assim, não dá para, em meados de 2020, não dá para um médico não ter um agendamento online, né, Sandra? Não tem como você querer marcar uma consulta com o médico, você tem que ficar lá ligando em horário comercial para falar com ele que horas que tem vaga, né? Então, assim, a segunda ferramenta é uma ferramenta que tenha agendamento online. A pessoa precisa disponibilizar essa facilidade para o seu paciente. Então, aí são softwares, né? Que esses softwares de agendamento online, eles vão vir agregados a algumas outras características. Por exemplo, prontuário eletrônico, telemedicina. Então, eu acho que o mais... Eu sempre gosto de olhar do ponto de vista do paciente. O que faz mais diferença para o paciente? Porque, para mim, o médico que vai para o lado do paciente, que ele sempre cuida da experiência do paciente, esse médico, dificilmente ele não vai ter mercado, sabe? Porque se você está do lado do paciente, querendo facilitar a vida para o paciente, você vai ter mercado. É a mesma coisa de uma empresa. A empresa, a pessoa que tem uma empresa, ela tem que ser, assim, obstinada a ficar do lado do cliente. Sim. A melhorar a vida para o cliente. Um caso interessante, que foi tema de um texto nosso da newsletter de saúde digital, é o Jeff Bezos da Amazon. Em toda reunião do conselho, a cadeira da ponta, ela é vazia. A principal cadeira da mesa é vazia. E aí você pergunta, por que você deixa a cadeira vazia? Aquela cadeira é do cliente. Eu preciso mostrar para toda a corporação que a principal cadeira, quem senta, é o cliente. E a gente precisa tomar decisões baseadas no cliente. O médico que tem esse raciocínio, dificilmente ele perde espaço. Entra crise, sai crise, mas se ele está do lado do cliente, se ele é humano, se ele melhora a coisa para o paciente, a facilidade para o paciente, muito provavelmente ele vai ser muito competitivo e vai ter a carreira dele. Então, de todas essas ferramentas, por que eu chamo a atenção do agendamento? Agendamento online, no começo, ela dá muito mais trabalho para o médico. Por quê? Porque é um software, ele não está acostumado, e outra, agendou, ele tem que cumprir ali, é mais difícil de você mexer, né? Você tem que abrir ali de segunda a sexta, e você tem que abrir com uma... Então pode ser que o cara agende na sexta-feira, 5 da tarde.
Só que antes, quando era manual, se não tinha, você ia, fechava a agenda e ia embora mais cedo. Só que agora, se você deixa online, o cara pode agendar para que daqui um mês, sexta à tarde. Aí você não sabe o que vai acontecer daqui um mês, sexta à tarde. Aí o cara não quer pôr online. Mas, assim, o cliente precisa e o cliente quer. Então, o médico precisa passar por esse desconforto. Então, agendamento online eu julgo como fundamental. Então, esse agendamento online, ele vai vir junto com uma outra ferramenta, que é o prontuário eletrônico, que a gente fala muito nas nossas lives, né? E aí, você sabe, você pode falar melhor do que eu as características de um bom prontuário, que principalmente que não pode negociar a segurança desse prontuário, porque os dados vão ser imputados lá e o médico tem responsabilidade sobre isso, né? Do prontuário eletrônico, como é que eu faço para escolher um bom prontuário? Eu tenho que escolher um prontuário que seja seguro, principalmente, mas que tenha uma usabilidade boa, que ele seja friendly, que ele seja amigável, que ele seja fácil. E quais são as características de um prontuário amigável? O número de cliques que você dá para terminar o processo. Se você tiver que dar muitos cliques, abre uma janela, abre outra, faz isso, faz aquilo, ele não é tão amigável. Mas se você resolve em poucos cliques, sinal que ali tem uma inteligência embutida, né, Sandra? Para facilitar o médico. Então, o prontuário eletrônico é uma ferramenta digital que o médico tem que usar. Junto com esse prontuário eletrônico, agendamento online, tem outras duas caixinhas que todas se conectam. O ideal é que essa caixinha seja uma caixinha, um bloco cheio de caixinhas. Qual é o bloco? O bloco, ou seja, é uma estrutura tecnológica que tem agendamento online, tem prontuário eletrônico, tem telemedicina e tem a prescrição digital. Porque você resolve tudo de uma maneira só. Então, outra ferramenta é a ferramenta de telemedicina, né? Muito útil e muito necessária nessa época. Você... Até vou te interromper um pouquinho, mas em relação à segurança, né, à proteção de dados, você centralizar tudo isso num prontuário eletrônico, que obviamente tenha sido já construído, né, com base numa tecnologia de privacy by design, pensando aí em ISO, pensando, né, em HIPAA, o Super Renato que está aí, a gente depois um dia, na minha live com ele, eu vou falar sobre essa questão da segurança, né, da proteção de dados, mas esse prontuário que foi concebido para ser seguro. Aliás, uma coisa que eu vi ultimamente, os médicos não pensam dentro de uma clínica, e aí os médicos são meus clientes, eu sou consultora deles, então é algo aqui que eu já aproveito, não é, para alertar, que há certos colegas que estão dentro da mesma clínica que não precisam ter acesso ao prontuário daquele paciente do qual aquele médico não é assistente, né? Então, eu sou ortopedista, o meu outro colega é um cirurgião plástico, por que ele tem que ter acesso ao prontuário do meu paciente se ele sequer vai atender? Obviamente, se ele fizer o atendimento, ok. Então, assim, tem muita coisa que a gente também precisa falar em relação à proteção de dados, que é uma questão cultural, né? De governança e de política de privacidade. Que a gente acho que é um tema que depois a gente vai marcar uma live só para falar disso, né? Que é a tecnologia e a necessidade de sempre se preservar o sigilo dos dados, a confidencialidade do paciente e a integridade das informações, né? Esse tema é um tema crucial, né, Sandra? O que você trabalha, o que você oferece. Eu também entendo que você tem sido uma pioneira, porque eu não vejo ainda a percepção da ampla maioria dos médicos da necessidade de cuidar dos dados, né? E você já oferece isso através dessa consultoria para se adequar às normas da LGPD. Porque isso vai ser crucial, porque o médico ele responde junto com qualquer outra solução que ele contrata. Né? Ele tem posse daqueles dados, ele é responsável por aquilo. Então, se ele não tiver esse conhecimento e não tiver preocupado com isso, ele muito provavelmente vai ter problemas.
né? E aí nem é só o digital, muitos pensam que é só o papel, muitos pensam que é só o dado que está lá no prontuário. Não, vou manter meu prontuário de papel, não vou ter problema. E não é Não, isso, né? não. A LGPD se aplica a qualquer dado pessoal e aí, em especial, dados sensíveis de saúde têm uma proteção legal muito maior, né? Mas vamos lá, Lorenzo. Então, falamos de segurança, de responsabilidade, de ética e estamos no PEP. Você falou, então, de presença digital, agendamento online, desses bloquinhos. Então, colocar aí o prontuário eletrônico, a telemedicina, a prescrição eletrônica. Isso. Aí a telemedicina, né, que também tem que estar integrada, que mais importante da telemedicina não é a videoconferência, não é a forma com que você enxerga o seu paciente do outro lado, perdão, mas sim como você vai imputar esses dados e guardar essa informação, né? Falando de telemedicina, a pessoa tem que prestar muito atenção na forma com que ela se apresenta para o paciente. Então, às vezes não dão atenção nos meandros, mas assim como você não atenderia um paciente seu de bermuda e camiseta regata, você tem que preocupar com alguns atributos da teleconsulta que são necessários. Primeiro, uma boa iluminação. Você tem que ter uma boa iluminação, iluminando a sua face, o seu corpo. Segundo, você deve evitar lixos cênicos, né? Deve ter um ambiente no fundo que seja um ambiente agradável de se ver e nem tanto poluído de informação. Uhum. Muitos pensam que a primeira coisa que eles fazem é ir para uma estante cheia de livro, né? E esse não é, isso tem descrito em artigos, que isso não é uma melhor prática. Por quê? Porque o paciente pode ficar tentando prestar atenção qual livro você está lendo, aí ele vê um livro lá e começa a viajar, não, o médico gosta disso, e começa a viajar. E aí perde a atenção no que importa, que é em você, né? Uhum. Então, a iluminação, o ambiente. Segundo, ter a conexão na internet. As pessoas não sabem também a diferença que faz um Wi-Fi e um cabo. É brutal, é brutal. Por exemplo, porque a questão não é a velocidade, a questão é a estabilidade da rede. Agora eu estou aqui na internet pelo Wi-Fi. Eu tenho 2 links de internet aqui em casa, redundantes, de fibra ótica de 250 gigas. O que acontece? No Wi-Fi, a gente dá oscilação de sinal. Você viu que a minha internet oscilou. E eu estou perto, eu não estou longe. Isso acontece na teleconsulta. Então, o que eu devo fazer? Mas eu não tenho como ligar a rede aqui no meu celular. Então, eu devo fazer a minha teleconsulta conectada a um cabo. Porque eu vou evitar... Não adianta a minha internet ser muito boa. Ela oscila pelo Wi-Fi. E quando eu estou conectada no cabo, eu evito essas oscilações e eu evito essa distração do paciente. Fico focado no paciente. A outra coisa é pôr um fone de ouvido, um headphone. Eu não estou com fone aqui agora. Eu estou pegando o microfone do Viva Voz. Não é a maneira mais adequada, né? O melhor para mim seria se eu estivesse falando aqui com fone de ouvido, usando o microfone do celular. A minha voz chegaria muito mais límpida e agradável de se ouvir do que você falar para um celular assim. Uhum. Então, o áudio você tem que se preocupar, a luz, né? A luz, nenhuma luz de residência, é muito difícil você ter uma luz de residência ou de consultório capaz de te dar uma boa iluminação. Por exemplo, eu e você, nós não estamos com a luz do ambiente, do nosso ambiente. A gente está com uma... Não, ia estar cheio de sombra aqui, né? Cheio de sombra. Então, você precisa... Então, você pode... As pessoas não percebem, mas tem focos de luz na doutora Sandra e aqui em mim, porque eu quero que me iluminar, eu quero que me dê sombra. Agora, na consulta é a mesma coisa. Eu preciso investir num foco de luz para me deixar agradável para o meu paciente enxergar, né? Então, a luz...
Os termos, né, Sandra, de avisar com antecedência, os termos que você pode falar muito bem. Fala aí para mim dos termos. Quais são os... Ó, você tá fazendo eu roubar a sua fala, mas uma coisa que eu e Lorena já falamos várias vezes, aliás, inclusive no nosso e-book, a gente tem um e-book em que nós falamos sobre prescrição eletrônica, mas tem também, né, esse passo a passo da telemedicina. Nós falamos sobre a necessidade de informação. Eu acho que é essa parte mais importante. Então, eu preciso, como ele falou, eu preciso ser transparente, eu preciso ser objetivo com o meu paciente e dar informações claras. Como é que eu faço isso? Através de um termo de consentimento. Todas essas recomendações, assim, até para o paciente ficar iluminado, para ele estar numa posição em que seja possível, o Lourenço fala muito disso também, olhar, né, de frente para a câmera, é algo que você diz muito e é importantíssimo, né? Você também tem que ensinar o paciente a fazer isso. Você tem que ensinar o paciente a estar num ambiente, né, para uma teleconsulta que seja mais reservado, que não fique um monte de gente passando, cachorro, criança, né? E é essa intimidade de uma sala de consulta que eu preciso criar. E isso eu faço também no termo de consentimento, né? Interessante o que o Lorenzo coloca. Lorenzo, você está aí? Porque para mim você está aparecendo com... Ah, voltou. Tá. Você ia falar da câmera? Olhar para a câmera é fundamental. Isso também está em estudos, em artigos. Se eu estiver olhando para a câmera, o paciente vai sentir-se melhor atendido do que se eu olhar para o prontuário, para a agenda. Assim. Imagina eu falando com você e Sandra olhando para cá assim, ó. Ah, Sandra, então é muito importante a telemedicina. Não vira, né? Então você tem que olhar para a câmera. É difícil? Não. É difícil. Tem que treinar? Tem. O que eu recomendo? Colocar uma fita adesiva com uma setinha, assim, ó. Tipo, olha aqui. No começo tem que ser isso. Depois você treina. Assim. Depois você vai ficar automático, né? Para fazer isso. Gente, essa sua dica é muito estranha de colocar uma setinha para olhar para a câmera. Mas ok, né? Funciona. Funciona porque você coloca assim no seu computador e aí você vai passar o olho, você vai ver que você tem que olhar ali, porque aqui vai te chamar a atenção. E aí, só de colocar, rapidamente você vai tirar, porque você vai sabe aquela coisa de eu vou sair com guarda-chuva para não chover? É mais ou menos isso. Você põe a fita e parece que a chave vira rapidinho, sabe? Uhum. Só o fato de você pôr a fita, construir aquilo ali. Eu fiz isso no começo, mas não para telemedicina, mas para fazer vídeo. E funciona. Bom, acho interessantíssimo, né? E o que mais que você acha importante? Eu gostei muito do dia em que você demonstrou numa live em que nós estávamos, você colocou. Agora você não está com isso, mas você falou no microfone com a voz direcionada, tirou o microfone e mostrou para o pessoal, né, lá do nosso webinar, a diferença que isso faz, né? Eu acho que é bem interessante para que as pessoas testem também isso. A gente não consegue fazer isso aqui muito no celular, né? Mas não dá porque eu não estou com um foninho aqui, senão eu ia poder, se eu pegasse o fone, plugasse, já ia ver melhorias. Mas é muito importante o áudio. O áudio ele é prioritário à imagem. Uma pessoa, ela tolera uma imagem mais ou menos, mas ela não tolera um áudio ruim. É fato. O áudio, se tem uma coisa que você precisa preocupar, então, a gente, lá no Saúde Digital, um dos nossos serviços é produzir webinars para empresas que falam com médicos, né? Então, a gente tem um guia para ensinar o médico a se portar no webinar. A primeira coisa que eu preocupo é com áudio. A gente testa com o médico, entra com ele antes, porque se ele tiver um áudio ruim, a percepção do convidado, ele tende a ir embora, assim, ele não vai, sabe? A imagem é um segundo coisinha que a gente quer que deixar boa, mas áudio, pessoal, muito importante. Por isso que tem que ter o headphone, com o microfone. Mas voltando nas ferramentas, Sandra, depois dessas, a gente tem a nossa famigerada prescrição digital. Uhum.
que eu e você nós já confeccionamos um e-book, né? A gente fez um e-book e que a prescrição digital é um outro que assim muitos fazem ser um bicho de sete cabeças e não deveria ser, né? Sim. Então, na prescrição digital, a gente tem dois modelos, as específicas e as não específicas. As não específicas, Sandra, são as prescrições que elas não foram feitas para fazer uma prescrição digital. Por exemplo, eu posso melhor assim, eu posso fazer uma conta no Word. Se eu escrever lá 9 mais 3 é igual e dar Enter, ele não vai falar que é 12. Não. Word, ele vou ter que ir lá e digitar 12, né? Agora, se eu for no Excel e escrever lá na equação que se escreve e der o sinal de igual, ele vai fazer a conta para mim. Por quê? Porque o Excel é uma plataforma específica para lidar com números. O Word não é. O Word é para lidar com texto. Então, a prescrição digital é desta maneira. Eu posso ir lá e fazer uma prescrição digital em qualquer lugar que escreva digitalmente. E aí, eu consigo também, através de outras ferramentas, por exemplo, o Adobe Reader, a plataforma do CFM, ir lá e prescrever, colocar minha assinatura digital padrão ICP Brasil, completamente válido dentro da lei. Isso não tem problema nenhum. Quem gosta de fazer isso, continue fazendo, é ótimo. Você vai gastar mais tempo, porque não é específica, né? Agora, quando você vai para uma plataforma digital, você retira atritos e melhora o processo. Por isso que as plataformas digitais existem. As plataformas que não conseguem retirar atritos e melhorar processos, elas não vingam, elas saem de linha. Morrem. Né? É igual vários aplicativos que a gente usa. Se ele não retirar atrito e não melhorar processo para a gente apaga, deleta ele. As plataformas são desta maneira. Então, a plataforma digital ela tem uma inteligência por trás dela. Quais são as inteligências? Se eu escrever lá assim, DIP, aí ele completa, dipirona. Eu escrevo lá aí paracetamol, aí ele mostra a dose, qual dose que eu quero dar, o laboratório, quanto que é o preço médio nas farmácias, qual que é a posologia que eu posso dar. Então, tudo isso está embutido na inteligência que está dentro daquela plataforma. Isso faz com que o trabalho seja mais fácil para o médico. Então, a principal hoje é a Memed, a plataforma digital, mas a gente tem a Webbula, que você conhece bem, né? Temos a Receita Digital. Da IVE, E tem a Nexodata, né? Que também faz prescrição digital. Então, essas plataformas, elas têm um conhecimento ali por trás que retira atritos, melhora os processos e o médico vai escolher o que é melhor para ele. Lorenzo, a Fabiane, ela já fez uma série de colocações aqui, a nossa amiga Fabiane, né, que está com uma plataforma aí de teledermatologia sensacional, uma médica que estuda telemedicina, empreendedora. E aí ela está fazendo uma pergunta para você responder. Ela diz assim: muitos pacientes não estão conseguindo comprar, mesmo tendo assinatura ICP Brasil. Eles pedem, a falando da farmácia, né, Fabi? O QR Code, mas sabemos que só Memed tem. Como fazer quem não tem Memed? Aí ela diz, pergunta que sempre me fazem. Diz aí, Lorenzo. Então, o negócio é o seguinte, aí vai ter que comprar uma briga com a farmácia, né? Porque a farmácia, ela não ela é obrigada a aceitar quando tem padrão ICP Brasil. Sim. Só que dá mais trabalho para ela se não vier com o QR Code. Porque ela vai ter que entrar lá no IT e verificar a assinatura, e isso vai dar mais trabalho para ela fazer isso, né? Mas não é tão difícil, né? É bom, é que tem que fazer o upload da receita. Não, ok, tem uma burocraciazinha aí, né? Tem uma burocracia para ela conferir, né? Mas, em teoria, a farmácia é obrigada a aceitar. Aí você tem que comprar a briga com a farmácia. E o médico, ou ele vai ou ele vai prescrever pela Memed, ou ele vai chegar para a farmácia e falar, por que você não está aceitando? Está contra a lei. Ou ele vai falar para o paciente comprar numa farmácia que aceita, né?
Então, ele tem essa saída. Ou compra briga com a farmácia, ou manda o paciente ir para outra farmácia que aceita. Porque como é que vai fazer com esse negócio? Né? A doutora Fernanda, psiquiatra, está dizendo que ela já comprou muita briga com a farmácia. Lorenzo, deixa eu te falar. A gente está assim... E é difícil Sim. essas brigas, assim. Eu já comprei... Mas eu quero fazer um parênteses. Na verdade, é assim, comercialmente é importante para a farmácia se adequar, mas nós não podemos dizer que ela está obrigada a aceitar, né, aquela prescrição digital, porque o paciente pode ir para outra e comprar em outra. Então, ela não está obrigada, mas comercialmente ela perde, né? Você começa a colocar um reclame aqui, que você vai à farmácia e ela só aceita com QR Code. Eu garanto que ela vai se adaptar, né? Ou outras plataformas também vão começar a criar um QR Code. Então, você tem aí dois movimentos que podem acontecer, que é bem interessante. O ruim, eu comprei muita briga com farmácia quando eu sendo médico, chegava, apresentava minha carteirinha de médico, eu fazia uma receita e ela falava, não tenho carimbo, você precisa do carimbo. Aí eu falava assim, mas não, porque o meu documento, eu atestando que eu sou eu, um pedaço de borracha com a tinta vai ser mais importante do que a minha presença falando que eu sou eu. Só que como é que você vence isso? E você tem toda a razão, ela não é obrigada a aceitar, né? Ela, comercialmente, ela é ruim, ela é fraca por não estar aceitando, né? É isso mesmo. Vou até mudar o discurso aqui. Não, só do ponto de vista legal, né? Porque o Conselho Federal de Farmácia e os conselhos regionais gostam muito de dizer isso, que o farmacêutico não está obrigado, que a farmácia não está obrigado, e que é um processo mesmo, e um processo que, na verdade, o Conselho começou já em 2019, para tentar fazer as farmácias se adequarem. O Covid deu aquele empurrão, não só nas farmácias, né, e drogarias, mas em todos nós. E algumas são resistentes, é verdade. Então, é nosso papel fazer uma mudança. Fala, querido. Mas, assim, no Código do Consumidor, por exemplo, se eu chegar com uma receita, vamos supor que não tenho digital, eu vou comprar um remédio que tem lá na farmácia, eu vou pagar, eu tenho dinheiro, tenho prescrição, ela é obrigada a me vender ou ela pode falar, não vou vender para você? Ela pode dizer que ela não tem como aceitar aquela prescrição da forma como está, porque ela não tem o sistema de leitura. Só que aí o paciente não sabe dessa história de poder entrar no site do ITI e usar um verificador, né? Então o paciente não vai ter argumento. O que ele vai fazer? Ele vai sair de lá e vai procurar outra farmácia. Agora, num caso, por exemplo, que seja uma farmácia, a única da cidade, uma cidade pequena, aí eu já acho que valeria a pena uma denúncia perante o Conselho Regional daquela região, né, em relação ao comportamento daquela drogaria. Aí valeria a pena também procurar, se possível, não é, o Ministério Público, porque aí você tem uma questão de saúde envolvida. Então, tudo depende das opções que nós temos dentro de um sistema para poder usar o judiciário para acomodar certas situações, porque o importante é a saúde do paciente. Se ele não tem outra forma de obter, a gente vai ter que criar uma forma de obter, nem que seja não utilizar a prescrição daquela maneira, né? Então, isso é essencial que se diga. Lorenzo, a gente tem 1 minuto e 37 segundos, e aí eu queria que você desse as suas últimas palavras, arrematasse, porque daqui a pouco o Insta nos derruba, é uma coisa que eu não gosto no Insta, né? Porque o papo está excelente, mas faz parte da ferramenta, né? Esse tipo de situação. Então, a gente tem 1 minuto e 17. Mostra aí o seu pitch. Eu vou... Não, primeiro te agradecer, falar que é muito bom trabalhar junto com você online, né? Na verdade, nessa pandemia a gente teve a oportunidade de trabalhar várias vezes juntos e hoje eu também não estou trabalhando, mas é um pouco de trabalho também, a gente está mostrando o nosso trabalho, então... É trabalho. Uhum. É trabalho, né? Então é muito bom, é muito prazeroso essa amizade nossa. Eu vou falar em relação a agradecer a você, falar que você também é uma líder inovadora na sua área, te estimular a continuar sempre inovando e levando, puxando assim para cima
e para a dianteira, o que o médico precisa usar no seu consultório do ponto de vista legal. E que em breve eu acho que vai acontecer como aconteceu com a telemedicina. A LGPD ela vai vir de supetão. E quanto antes pudermos nos prepararmos para a gente adequar essa norma, melhor. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado pelo convite. Bom, pessoal, eu quero desejar boa noite para todo mundo. Vai ter um segundo. E, Lorena,